Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Rocha e estou começando uma série de vídeos com conteúdos de história. Espero que possa ajudá-los a conhecer um pouco mais a nossa história, ajudá-los com as tarefas da escola e também para você que quer fazer a prova do Enem. Hoje vamos falar de um importante reino africano, o Império do Mali, com sua longa duração e seus imperadores ostentação, tem uma história fascinante. Vamos conhecer? Primeiro, é preciso que a gente saiba onde ficava localizado o Império do Mali. Ele estava entre os rios Senegal e Níger, no continente africano, como a gente pode observar no mapa. O Império do Mali foi um dos mais duradouros. Ele vai perdurar aí mais ou menos entre os séculos 13 a 15. Os malineses, eles não dominavam a escrita, e toda a sua história era passada ao longo das gerações através da oralidade, pelos chamados griots. Eram eles que contavam e cantavam as histórias, e assim faziam com que elas permanecessem geração após geração. Os griots eram tão importantes no Império do Mali que, quando morriam, eram enterrados em uma árvore sagrada, o baobá. Eles acreditavam que, assim, as suas histórias e canções continuariam sendo divulgadas e conhecidas por muitos. Então, agora a gente vai conhecer um pouco como foi que se formou o Império do Mali. Foi um príncipe, ele fazia parte da etnia Mandinga e era o legendário Sundiata Keita, que junto com os guerreiros venceram o povo Sosso em 1235 e depois de vencer também outros povos vizinhos, fundaram o Império do Mali. É a partir daí então que o Sundiata Keita torna-se o primeiro Mansa, que é como era conhecido o imperador no Mali. Ele converte-se ao islamismo, religião sagrada dos muçulmanos, movido pela ideia de participar do comércio, que era controlado naquele momento pelos árabes islâmicos. O imperador, o Mansa, era a figura com maior autoridade. Porém, ele ouviu seus auxiliares quando precisava tomar decisões importantes. Sob esse poder, o Império manteve-se unificado e hegemônico até a metade do século XV. Agora eu tenho uma fofoca histórica para vocês. Dentre os imperadores malineses, o destaque vai para o Mansa Musa, ostentação geral. Pense em alguém rico, mas muito rico. Talvez passe pela sua cabeça empresários da tecnologia, como o Jeff Bezos da Amazon, ou o Bill Gates da Microsoft, ou ainda ricaços do mundo da ficção, como o Tio Patinhas. Só que nenhum deles chega perto da pessoa mais rica que já existiu, o Mansa Musa. O rei africano que governou o Império do Mali no século XIV é o primeiro lugar absoluto no ranking das maiores fortunas. Por exemplo, em uma viagem que ele fez em 1324, uma caravana de mais de 6.000 quilômetros até a cidade de Meca, sagrada para o povo muçulmano, ele não poupou despesas. Estima-se que essa viagem reuniu 60.000 homens, entre soldados, civis, escravos. Dentro desse batalhão havia assistentes pessoais, músicos e mais de uma centena de camelos carregados de barras de ouro. Ao longo do século XIV, além de servir como ponto de chegada e de partida das caravanas comerciais, a cidade se tornou um dos mais importantes centros intelectuais do mundo. Em Tombouctou foi erguida a mesquita de Sankoré, onde passou a funcionar a universidade de mesmo nome, que se mantém em atividade até hoje. A exemplo de Tombouctou, em todo o território do Império existiam bibliotecas, reunindo um notável acervo de obras em todos os temas e áreas do conhecimento.
As estimativas do patrimônio de obras estocadas no Mali estão distantes de constituir um consenso. Contudo, um número bastante aceito indica a existência de 500 mil livros, documentos, manuscritos esplendidamente encadernados, mantidos à disposição dos leitores e protegidos por competente corpo de bibliotecários, apoiados aí por uma legião de auxiliares. O Império do Mali foi o maior produtor de ouro da África Ocidental. Também fazia parte da sua economia a agropecuária, que tinha como principais produtos o arroz, o milhete, que é uma variedade de milho de grão muito miúdo, também o inhame, algodão e feijão. Criavam bovinos, ovinos e caprinos. No comércio, os produtos com maior destaque eram o ouro, que era extremamente abundante, o cobre, o sal, que naquela época era quase tão valioso como o ouro, e que é de onde surgiu a palavra salário, pois o sal naquela época era usado como pagamento. Também tinha noz de cola, que ajudava aí a saciar a sede, dava aquela energia que o povo precisava. Era também muito comum a prática do artesanato em metal e também em madeira. E para a gente analisar mais algumas características do Império do Mali, graças à sua prosperidade, o Mali mantinha uma numerosa população, estimada aí entre 40 e 50 milhões de habitantes. Configurava uma das mais proeminentes concentrações humanas da demografia mundial daquela época. Um claro sinal de que esse império ele possuía uma organização interna à altura de dar conta de um numeroso contingente de pessoas. Para isso, tinham, claro, um poderoso exército com capacidade de reprimir rebeliões em caso de revolta. Uma característica bem marcante do Império do Mali era o respeito às tradições e às religiões dos povos dominados. Apesar disso, o Império do Mali vai entrar em declínio por volta do século XV, devido a conflitos internos e também o surgimento de novos centros de poder, como o Reino de Songhai. Atualmente, na região onde existiu o Império do Mali, estão os países Mali, Guiné, Senegal, Burkina Faso, Serra Leoa, Guiné-Bissau e também Gâmbia. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que possa ter te ajudado aí de alguma forma. Então, se você gostou, deixa seu like, deixa suas dúvidas aqui nos comentários e dá aquela força se inscrevendo no canal. Um abraço, até a próxima!